Quem ora no Espírito fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Quem ora no Espírito fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Graça e paz, amados. Amados, o pastor José não pôde estar, mas ele mandou avisar que domingo que vem ele estará. E ele mandou um recado, eu vou transmitir. Ele não quer que tenha louvor. Ele falou assim: Heber, 6h30 eu começo a palavra. Só estou dando um recado. Então se você chegar 15 para 7, você já vai ver o pastor José lá na frente no estudo sobre o tabernáculo. Então diga para o teu irmão, domingo que vem. Fico na cara, quando eu mando falar, as pessoas não falam. Fala para o seu irmão, domingo que vem, 6h30, pastor José Rodrigues estará aqui. Fala para o teu irmão, não é 6h35 não. Pastor José Rodrigues chega primeiro que todo mundo, quem sabe disso? Quando você chega ele já está aqui, ó. Aquilo ali é mineiro, meu filho. Ei, Gustavo, eu tô bom com você, viu? Open your Bible em Ruth. Josué, Juízes, Ruth. Capítulo 1. Versículo 1. Um pouquinho mais de retorno para mim. Só um cabelésimo. Só um cabelésimo. Nos dias em que julgavam os juízes. Alguém aqui já leu o livro de Juízes? A maioria já leu. No dia em que julgavam os juízes. Houve um tempo em Israel que não haviam profetas guiando o povo, não haviam sacerdotes guiando o povo, nem havia reis guiando o povo. Deus levantava um juiz. Interessante isso. E existe um livro dedicado a esse tempo. Sansão foi um juiz, Jefté foi um juiz, Débora foi uma juíza. Então o livro de Juízes é um livro que nos ensina sobre a maturidade. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos julgar até os anjos. A palavra de Deus diz que nós vamos nos assentar em tronos. E quando você nasceu de novo, você ganhou um espírito novo, mas o seu espírito era bebê. João capítulo 1, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra ali para filhos é a palavra teknos, que significa filho, bebezinho, filho que mama no peito, teknos. Repita bem forte, teknos. Porém, quando Jesus é batizado nas águas, e ele ora, 4.000 anos depois que o céu estava fechado, porque Adão fechou o céu, mas o segundo Adão abriu o céu.
Bíblia diz que ele ora e os céus se abrem. Faziam 4.000 anos que isso não acontecia. E ele então ora, e o Espírito desce sobre ele em forma corpórea, como de pomba, diferente de nós, que foi em forma de língua. E aí uma voz diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. A palavra filho ali não é teknos, a palavra filho ali é ruios, filho maduro. Então é muito simples o que Deus está fazendo com você. Deus está tirando você de teknos e levando você para ruios. Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, e eu agia como menino. Mas quando eu cheguei a ser grande, eu desisti das coisas de menino. Aqui é uma chave espiritual muito forte, irmãos, porque muitas vezes, através da oração em línguas, certos níveis de maturidade ficam prontos no nosso espírito, mas não se desabrocham, não se manifestam, porque nós não desistimos das coisas de menino. A decisão não está no espírito, a decisão está na alma. O livre arbítrio não está no espírito, o livre arbítrio está na alma. É na alma que você decide deixar de ser menino. É na alma que você olha para aquela pessoa que te ofendeu e decide: eu perdoo. E aí aquele perdão edificado no seu espírito é liberado, e aquela dor, aquele ressentimento, aquela animosidade, aquela raiva dá lugar ao amor de Deus no seu coração. Porque assim como Deus é amor, você é amor. Assim como Deus é amor, você é amor. Eles não ouviram isso. Assim como Deus é amor, você é amor. Não, pastor, o que você fez domingo passado não foi amor. Aí é que você se engana. Porque eu não quis machucar ninguém, eu não quis expor ninguém, eu não quis me vingar de ninguém, eu quis cuidar em amor do meu rebanho. Eu quis vacinar o meu rebanho. Foi por causa do meu rebanho, não por minha causa, não por causa de A ou de B, para que o meu rebanho ficasse ciente das coisas, para que o meu rebanho não ficasse a ver navios. Meu Deus, por quê? O que está acontecendo? Então muitas vezes o amor te leva a tomar atitudes que não parecem ser atitudes de amor. Por exemplo, Paulo disse para um mágico: olha, você vai ficar cego aí um tempo, você deixar de perverter as coisas de Deus. Aí o cara ficou cego, ficou apalpando, procurando, perdeu a visão. Irmãos, eu tenho certeza que quando aquele cara voltou à visão, ele aceitou Jesus. Agora, o que você preferia? Ser um mágico que nunca foi julgado por causa do amor, ou um mágico julgado por causa do amor que está no céu hoje? Então a base do julgamento sempre é o amor. Repete isso. Diga para o irmão que está ao seu lado: se o que você fará não é movido pelo amor, não faça. Quando você quer saber se você deve ou não tomar certa atitude drástica, verifica se é o amor que está te movendo, verifica se é o amor que está te conduzindo. Claro que você vai ser mal interpretado, porque o amor, ele é sofredor, o amor é mal compreendido, mas o fato é que através dessa linguagem sobrenatural, Deus desenvolve o seu espírito. Deus te leva em dimensões onde você enxerga as coisas
não mais como menino, você enxerga as coisas como adulto. Irmãos, eu declaro uma unção de maturidade nesse lugar. Vou dizer novamente, eu declaro uma unção de maturidade nesse lugar. Vou dizer novamente, eu declaro uma unção de maturidade nesse lugar. Pastor Heber, diante de tanta guerra, por que você está tão firme? Primeiro, por causa da graça de Deus e da misericórdia do Senhor, amém? Pura. Segundo, porque eu não estou num projeto de 2, 3 anos. Estou fazendo uma campanha de vida no Espírito. Não estou querendo lotar a igreja, ainda que eu gostaria que ela estivesse lotada. Eu queria que tivesse todo mundo aqui agora assistindo essa aula. O meu projeto é para 50 anos. Certos acontecimentos imediatos não vão mexer com o meu foco. Certos acontecimentos do dia a dia não vão tirar o meu foco. Não vão arrancar a espada da minha mão e pôr a mamadeira da minha mão, porque eu não uso mais mamadeira, eu uso espada. E o Senhor manda te dizer: eu quero trocar a mamadeira pela espada na sua mão. Então pare de interpretar naturalmente e passe a discernir espiritualmente. Levanta as suas 2 mãos bem alto e diga: o maduro não interpreta naturalmente, ele discerne espiritualmente. Pastor, mas por que você não fez isso há 3 meses atrás? Porque não era tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então chegou o tempo de que toda a igreja soubesse da história. E os imaturos tomaram as suas decisões, e os juízes tomaram as suas decisões. Porque Deus quer te levar a ser um juiz. Deus quer te levar a julgar. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Por isso que está escrito: nos dias em que julgavam os juízes. Levanta a sua mão e diga forte: no dia em que julgavam os juízes. Mais forte, igreja: no dia em que julgavam os juízes. Irmãos, vocês não têm ideia do nível de revelação, de unção que fluiu desse púlpito nos últimos 10 anos. Pérolas, tesouros, preciosíssimos. Mas a maioria das pessoas que ouviram, que receberam essas pérolas, não estão aqui mais. Porque não é uma boa palavra que vai mudar você, é a sua decisão de andar em fé que vai mudar você. Não é uma revelação que vai te manter aqui, é você construir a sua casa na rocha que vai te manter aqui. Por que que muitos passam? Porque estão edificando sua casa na areia. Eles não têm uma escolha pela palavra de Deus. Quando a ofensa vem, quando a amargura vem, quando a raiva vem, quando o medo vem, quando a irritabilidade vem, aquilo os domina e aquilo produz nele todos os seus comportamentos. Mas o homem maduro, ele não se move pelo racional, nem pelo emocional e nem pela sua vontade. O homem maduro se move pelo discernimento do Espírito. Diga bem forte comigo: o homem maduro se move pelo discernimento do Espírito. Pergunte para mim: o que é o discernimento do Espírito? É ver como Deus vê. É compreender espiritualmente. Isso não vai te fazer uma pessoa cheia de amigos. Você vai ter alguns poucos amigos.
E prepare-se para as pedradas. Porque você decidiu ser espiritual. Você decidiu que você vai gerenciar a sua vida não da sua alma, mas do seu espírito. E o espírito não é automático como a alma. Por exemplo, eu olho esse frasco com óleo, peguei aqui, pus aqui. Foi automático. O espírito, para que isso aconteça, ele precisa crescer, amadurecer e frutificar. Só que o dia que esse frasco sair daqui e entrar aqui no espírito, ninguém nunca mais tira ele daqui. Na alma você faz, no espírito você se torna. E as coisas acontecem como reflexo do que você é no espírito. Na alma você faz, mas no espírito você se torna. E as coisas passam a acontecer por aquilo que você se tornou no espírito. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam do homem espiritual: mas ele não vai fazer nada, mas ele não vai fazer isso, mas ele não vai fazer aquilo. Diga para o irmão que está ao seu lado: você não está entendendo ele, esse é o problema. Dá uma sacudida no seu irmão, fala: você não está entendendo ela, você é natural. Sacode o seu irmão: você é almático. Os almáticos, eles têm uma vida dupla. E a Bíblia diz que Deus aborrece a duplicidade. Eles têm uma ação da alma e uma ação do espírito, mas o espiritual já decidiu crer na palavra de Deus. O espiritual já decidiu que a voz irá guiá-lo, a voz irá orientá-lo. E ele não é alguém que está preocupado nas suas ações com o imediato, porque ele tem um projeto de uma vida. Meu irmão, se você ainda não encontrou o projeto de uma vida, você não encontrou ainda o seu propósito. Mas se você orar muito em línguas, você vai encontrar o seu propósito. Você não vai encontrar um propósito para ganhar dinheiro. Você não vai encontrar um propósito para morar no Alphaville. Você não vai encontrar um propósito para ter uma BMW. Ainda que tudo isso possa vir sobre a sua vida, eu declaro na sua vida em nome de Jesus. Mas você vai encontrar um propósito pelo qual morrer. Você vai encontrar um propósito pelo qual dar a sua vida. Você encontrará um propósito onde 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Porque o propósito no seu espírito, ele fala mais alto do que os questionamentos da sua mente. O propósito no seu espírito, ele fala mais alto do que a dor das suas emoções. O propósito do seu espírito é mais forte do que a sua vontade. Dá um grito de vitória, igreja. Agora, homem nenhum pode te dar isso, porque isso não é fruto de uma dádiva humana, isso é fruto de maturidade. Isso é fruto de crescimento, isso é fruto de desenvolvimento espiritual. Recebe essa unção em nome de Jesus. Irmão, eu declaro que você, olha para mim, eu preciso que todo mundo olhe para mim. Você não será um bonsai da religião, na prateleira da soberba dos chefes religiosos. Você não será um bonsai da religião. Você será uma árvore frutífera, frondosa, que fará sombra no Brasil e nas nações. Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Pastor, eu não sei o que é um bonsai. Bonsai é uma arte milenar, onde você pega uma árvore que teria
30 metros de altura, e você vai tesourando ela, trabalhando com aquela árvore durante o tempo, trabalhando, até que ela se torna desse tamanhozinho, como ela se torna um protótipo do que ela seria. Aí você até compra os bonsais. Quem já viu bonsai para comprar? Você compra, né? Deus não te quer um bonsai, Deus te quer uma árvore. Por isso Deus te plantou nesse lugar. Por isso você tem essa fome espiritual que está aí dentro. Por isso você tem essa sede. Porque você tem uma decisão de encontrar o seu propósito. Você tem uma decisão de ser útil nessa terra. Você tem uma decisão de deixar um legado, não para 1 mês, 2 meses. Você tem uma decisão de deixar um legado para gerações. 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 Houve um homem na Bíblia que defendeu um campo de lentilha, e a única coisa que a Bíblia fala dele é isso. Defendeu um campo de lentilha dos inimigos, mas está lá um legado para as nações, e o Senhor te diz: defenda o campo de lentilha que eu te dei. Há uma mulher na Bíblia que ficou viúva, e com 87 anos ela não saía do templo, mas adorava com jejuns e oração, adorava com jejuns e oração, todo dia, ano após ano, década após década. Quem ia no templo tinha que encontrar a profetisa Ana. Ela deixou um legado, ela deixou uma marca, ela deixou uma história. Aí Satanás começa com as suas estratégias. Primeiro ele vem com os escândalos, com as pressões, com as lutas, com as tribulações. Ele tenta roubar a palavra que Deus te deu através das lutas. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: não faça das lutas motivo para abandonar o que você crê. Faça das lutas motivo para você enraizar-se na palavra de Deus. Pode aplaudir a palavra do Senhor mesmo. Eu quero que você levante as suas mãos e grita comigo: lutas não são motivo de desistência. Lutas são a oportunidade de criar raízes. Seja alguém enraizado na palavra, enraizado na voz do Espírito Santo. Se você não tem certeza do que Deus falou, tira esse resto de anos, vai para o teu quarto todo dia até você ter certeza, irmão. Não seja alguém que caminha sem certeza. Não seja alguém que caminha nos ventos de doutrinas. Não saia aí correndo atrás de profeta, não. Chega! Você não precisa de mais um homem ou uma mulher para pôr a mão na tua cabeça. Você precisa de um encontro com Deus. Você não precisa mais ouvir a voz de um homem, você precisa ouvir a voz de Deus. Diz a Bíblia: e veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. E veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Não foi lá na Jerusalém, não, foi no deserto. E diz a Bíblia que toda Jerusalém saía ter com ele no deserto. Toda Jerusalém, até os religiosos foram lá ser batizados. Aí ele virou e falou para ele: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz. A pá ele tem na sua mão e vai limpar a eira. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando a palavra de Deus vem na sua vida, irmão, você se torna uma voz profética.
Quando a palavra de Deus vem na sua vida, você se torna uma voz profética. O problema é que treinaram você a frequentar uma igreja, a ouvir um pastor, a ser membro da sociedade feminina, a participar da rede de homens, da rede de jovens. Você foi treinado a participar. Você resumiu sua vida cristã em participar. Vida cristã não é participar, é relacionar-se com o Deus vivo. É ouvir a voz do Deus vivo. É andar na palavra do Deus vivo. É andar na contramão de Babilônia. É através do Espírito Santo fazer o seu laguinho particular de fogo, aleluia, e jogar nele o anticristo, o falso profeta e a besta. Está amarrado, pastor, isso só vai acontecer no final do milênio. Eu sei que só vai acontecer no final do milênio, mas em Hebreus diz que nós somos participantes dos poderes do mundo vindouro. Não, vocês não entenderam, eu vou falar de novo. Nós somos participantes dos poderes do mundo vindouro. Eu vou esperar milênio para fazer um lago de fogo? Eu vou fazer um lago de fogo agora. E tudo que é do anticristo na minha vida vai queimar. Tudo que é da besta na minha vida vai queimar. Tudo que é do falso profeta na minha vida vai queimar. Aleluia! Por isso Deus está levantando aqui labaredas de fogo. Aqui tem uma labareda, aqui tem outra labareda, aqui tem outra labareda, aqui tem outra labareda, lá tem outra labareda, lá tem outra labareda, ali tem outra labareda, lá tem outra labareda, lá tem outra labareda de fogo. Esse lugar vai virar um lago de fogo, e nós vamos julgar o falso profeta, nós vamos julgar a besta, nós vamos julgar o anticristo. Porque nós vamos sair de tecnós e vamos nos tornar ruiós. Vamos entrar na maturidade. Não, deixa eu ensinar para vocês. Quando eu faço assim, é para todo mundo fazer assim. Vocês não entenderam, estou ensinando, tá? Então vamos lá. Não, mas é para gritar, falar glória a Deus, assim. Bater o pé no chão é uma canelinha de fogo, entendeu? Entendeu? Diga forte, glória a Deus. No final do milênio, literalmente, o anticristo, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Mas eu, fala mais forte, igreja, mas eu, porque estou amadurecendo, hora após hora, hora após hora. Dirigindo o carro, rebalabaqueto, ricatalabachocoto, ribanamanai. Porque quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, vírgula, falando consigo mesmo e com Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado. Eu não sei por que você não está batendo bico, irmão, fala para ele. Quantos aqui estão orando em línguas enquanto eu estou ensinando a palavra? Puxa, glória a Deus. Os que não estão, comecem agora. Não, pastor, mas eu pensei que para falar em línguas eu tinha que receber um poder. Não, irmão, você já recebeu mais de 2000 anos atrás. No Antigo Testamento o Espírito era prometido, mas no Novo Testamento ele é derramado. Por isso, 1 Coríntios capítulo 14 diz: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O Senhor te diz beba, o Senhor te diz beba,
O Senhor te diz beba. 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 Como que bebe? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha que a responsabilidade é minha. Enchei-vos, está me dando uma ordem. Como? Falando. Dá um sorriso para o seu irmão, fala para ele, boca fechada, não entra nada e não sai nada, irmão. Fala para ele. Sacode o seu irmão e fala, fica cheio falando. Dá uma rajada em línguas aí todo mundo, aleluia. Como é que eu fico cheio? Eu estou bebendo do Espírito. Para que eu deixe de pensar como menino, para que eu deixe de sentir como menino, para que eu deixe de agir como menino, para que eu desista das coisas de menino. Não apenas pare de pensar, pare de sentir, pare de fazer. Chega uma hora, meu irmão, que você tem que não se aguentar mais. Então eu vou repetir. Tem uma hora que você não tem que se aguentar mais, meu filho. Tem que virar para você mesmo, não me aguento mais. Eu vou mergulhar na oração em línguas, vou mergulhar na palavra de Deus. Eu vou pegar o livro de Ruth, vou ler 50 vezes. Se essa mulher casou com Boaz, eu vou casar com Jesus. Shande kalamasuraba rababadaketo nosunemikei. Eu estou mudando os céus desse lugar e estou estabelecendo novos céus e nova terra. Os que discernirem vão entrar, e os que não discernirem ficarão de fora. Mas eu vou aguardar 7 dias, porque a arca já está pronta. Depois de 7 dias, eu mesmo fecharei a arca, e ninguém mais vai entrar. Apenas os meus escolhidos entrarão. Portanto, discirna os tempos, pois são tempos de graça, são tempos de amor, são tempos de misericórdia, mas são tempos de juízo, diz o Senhor. E vocês estão vivendo os 7 dias da misericórdia. Depois eu fecharei a arca por fora, e nem Noé conseguirá abrir a arca, diz o Senhor. Amém. Aleluia. Amém, amém, amém. Irmãos, ontem à noite aqui no prédio, ontem foi muito doido, porque o Espírito Santo é muito coeso com as coisas. Enquanto nós estávamos aqui ontem, eu estava ministrando num lugar e falou assim: somos herdeiros de Cristo. Isso eu falando, eu só escrevi, mas somos herdeiros de Cristo. Temos tudo que é dele, porque somos herdeiros com ele, de tudo que é do Pai. Então tudo é nosso, toda a riqueza de Deus, todo o poder de Deus, todos os anjos, até os demônios nos pertencem. Tudo é nosso, como diz em 1 Coríntios 3:22. Seja Paulo ou Apolo ou Cefas, seja o mundo ou a vida ou a morte, sejam as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso. Não acaba não. Escuta isso, porque isso é de Deus, cara. Amém. Mas tem um detalhe. Ele começou a falar isso, mas ele continuou falando assim: mas tem um detalhe. Por que não consigo usufruir dessa minha herança hoje, então? Eu perguntando. Ele me disse: se é meu, como está escrito, por que não usufruo disso no meu dia a dia? A resposta veio também a mim. Em Gálatas 4:1, ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Sim, eu dizendo, somos donos, herdeiros por herança, e só
não usamos o que temos, porque somos meninos. Aí eu comecei a brigar comigo mesmo. E agora? Ontem à noite, fui ministrar, ontem à noite. Eu disse assim, e agora? E ele me disse, e agora? Então quer dizer, eu sou menino? Desculpa a expressão, estou ferrado? Não, ele veio, tendo tudo, ele assim, ora, digo que, se é meu, como está escrito, por que não usufruo disso no meu dia a dia? A resposta veio também a mim. Digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Sim, somos donos, herdeiros por herança, e só não usamos o que temos porque somos menino. E agora? Eu perguntei. Tenho tudo e não uso porque sou menino. Isso quer dizer que estou fadado ao fracasso? De modo nenhum. Aí eu perguntei, o que eu faço então? E ele me respondeu, cresça. Cresça. Não, ele começou a falar comigo. Cresça. Foi panqueira, cara. Foi doidura. Porque eu disse, olha, tudo é meu, mas eu não posso usar, porque eu sou como um servo, porque eu sou menino. Mas se eu crescer, aquele que me escraviza vai ter que levantar a cabeça e dizer, sim, Senhor. Aí ele continuou falando assim, eu perguntei para ele, como que eu cresço? Não, o crescimento é natural. Escuta o que ele me disse ontem. Também veio isso, a resposta para mim. Eu perguntei, como que eu cresço? Veio a resposta, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quem quiser crescer, é com Ele. Uau! Quem quiser crescer, é com Ele. Levanta a sua mão para lá e diga bem forte comigo. Levanta a sua mão para lá, aponta o dedo lá para a rua. Diga assim, quando eu nasci de novo, me tornei tecnós. Recebi uma mamadeira, mas recebi também uma linguagem sobrenatural. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. A si mesmo se edifica. Agora faz assim com a mão. E eu comecei a orar em línguas, hora após hora. Primeira coisa, ele tirou o lixo, tirou os entulhos. Foi difícil, doeu. Segunda coisa, ele estabeleceu os fundamentos. Fala, igreja. Terceira coisa, ele pôs o piso. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, sexto andar, sétimo andar. Veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Aí você me pergunta, qual foi o segredo de João Batista? Primeiro, ele teve coragem de abandonar o tabernáculo. Ele teve coragem de abandonar a religião. O templo não era mais de Salomão, o templo era de Herodes. Havia naquele tempo 2 sumos sacerdotes, coisa totalmente antibíblica, Anás e Caifás. Só deveria haver um sumo sacerdote. Então já havia uma divisão, já havia uma doutrina humana estabelecida. João Batista abandonou aquela parnafenália humana e foi habitar no deserto. E diz a Bíblia que o menino crescia e se fortalecia em espírito. Levanta a sua mão e diga, o menino crescia. O menino crescia, se fortalecia em espírito, até que veio a palavra do Senhor. Cresça em Deus, até que venha a palavra do Senhor. Até que você tenha experiências com Deus.
Irmãos, eu me lembro nesses 18 para 19 anos de mergulho no Espírito, de experiências fortíssimas com Deus, tanto no monte quanto no vale, experiências no fogo e experiências na água, porque Ele disse: passarás pelo fogo, Ele disse: passarás pela água. Tive experiências fantásticas, mas ao invés dessas experiências me fazerem sucumbir e me destruir, eu escolhi a palavra, eu escolhi continuar orando. Levanta as suas duas mãos bem alto e diga: eu escolhi continuar orando. Mais forte: eu escolhi continuar orando. Eu escolhi continuar orando. Eu escolhi continuar orando. Hora após hora, hora após hora, porque não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, o crescimento vem de Deus. Amém, amados? O tema dessa palavra é: eu escolhi continuar orando. De tecnós para ruiós. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus não quer mamadeira na sua boca mais. Deus não quer chupeta na sua boca mais. Deus quer trocar sua fralda pela armadura. O que tem acontecido nos últimos dias é maravilhoso, porque tem se revelado os aprovados. Paulo disse em 1 Coríntios 11: é até bom que haja contenda entre vós, para que os aprovados se revelem. Eu declaro que você é aprovado. Não por causa de Heber. Não. Você é aprovado por causa do seu discernimento espiritual. Não por causa de Geraldo, Suzano, Divina, Lúcia, Araceli. Você é aprovado porque aqui dentro você ouve uma voz. E ainda que a sua alma grite, aqui dentro tem uma quietude te dizendo: esse é o caminho, andai nele. Você recebe essa palavra? Então o tema dessa palavra é: eu escolhi continuar orando. De tecnós para ruiós. Amém?